Na coluna posterior, algumas colunas nós podemos observar essa área um pouquinho mais escurecida, logo na entrada da coluna, da extremidade posterior da coluna posterior, que é a substância gelatinosa. Nos cortes mais baixos, inclusive, a gente pode observar isso melhor. Nem sempre é possível observar isso nos cortes mais altos. O H medular, ele é constituído por neurônios motores e sensitivos de função visceral, também está presente em toda a extensão da medula. Na verdade, é a parte, se a gente comparar o H medular à letra H, é aquela parte horizontal, corresponde àquela parte horizontal da letra H. Se você observa além dessas colunas tradicionais, anterior e posterior, na medula toracolombar, que é esse exemplo aqui, é às vezes difícil visualização, pequena coluna lateral, muito discreta, ela parece uma continuação lateralizada da parte horizontal do H medular, da parte da substância cinzenta intermédia. Daqui partem neurônios que vão inervar as vísceras, está ligado ao sistema nervoso autônomo simpático. Além da anatomia do H medular, nós podemos estudar na medula a anatomia da substância branca que corresponde aos funículos ou cordões medulares. Nós temos de cada lado 3 funículos, o funículo anterior, o funículo lateral e o funículo posterior. Tem de um lado e tem do outro. São funículos, portanto, simétricos. O funículo anterior ele se localiza entre o sulco lateral anterior e a fissura mediana anterior. O funículo lateral entre os dois sulcos laterais e o funículo posterior entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior. Aqui cabe uma observação para o estudo das peças anatômicas tradicionais. É muito difícil você ver nesse padrão de corte os sulcos laterais e às vezes o sulco mediano posterior pode aparecer ou não. Posterior, como no caso da medula torácica ou às vezes na medula cervical, você observa essa reentrância com um pequeno septo mediano posterior. Ele está diametralmente oposto à fissura mediana anterior. Entretanto, os sulcos laterais nem sempre estão evidentes. Então você vai delimitar a topografia deles a partir das extremidades das colunas. Então ele está na topografia na extremidade posterior da coluna posterior e na extremidade anterior da coluna anterior. Então você pode topografar a região dele. Portanto, você tem um limite aqui, pelo menos topográfico, que é capaz de delimitar essas áreas anatômicas. Em alguns locais você consegue ver um sulco lateral, como nessa medula lombar alta, por exemplo, mas nem sempre está presente, então você tem que topografar pela região das colunas.